Quem está armado aí? Quem está com a Bíblia na mão? Aí, é o povo de guerra. Abre lá em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 13º. Atos 2. Pode achar? Quem tiver na perrengue aí tem que ir em cima à vontade. Vamos lá. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua, os que os seguidores de Jesus falavam. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas coisas que eles estão falando assim, essas pessoas que estão falando sobre a Galileia, como é que cada um de nós, estamos ouvindo falar na nossa própria língua? Nós somos da Pátria, da Média, do Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros de Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Esse pessoal está bêbado. Feche seus olhos. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações a respeito dessa palavra agora, Senhor. Alarga as nossas fronteiras, nos ensina, Pai, muito mais todos os dias a respeito do Teu Espírito, a respeito do comportamento dele em nossas vidas, a respeito do nosso comportamento nele, em Ti. Em nome de Jesus nós adoramos e oramos, Pai. Amém. Desde a Páscoa a gente está seguindo uma rotina de leituras, de desafios, e essa é uma caminhada projetada. Ela foi feita para alargar as nossas fronteiras espirituais, para a gente aprender mais a respeito do Pentecostes, a respeito da manifestação do Espírito Santo, a respeito das coisas que Deus tem feito por nós, para nós. E desde o início dessa campanha, a gente falou das festas, e muitas festas eram feitas, e elas tinham 3 características em comum. A devoção. Ninguém podia chegar nessas festas sem alguma oferta a Deus. A justiça. A oferta tinha que ser dada de acordo com o que Deus tinha dado para aquelas pessoas, proporcionalmente, que fosse justo. A obediência. Todos deveriam festejar e se alegrar, e todos, sem exceção, deveriam participar. São 3 características: devoção, justiça, obediência, coisas que nós, servos cristãos, temos que carregar na nossa vida todos os dias. Todos os dias. É incondicional. Isso tem que andar como cristão. A justiça, a obediência, a servidão, a devoção a Deus, a Jesus Cristo. Deus sempre esperou que os seus servos trouxessem as suas primícias, porém na nova aliança, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, as coisas mudaram um pouco. Agora Deus, o grandioso, Ele trouxe para a gente a primícia. Ele trouxe o seu Filho Jesus Cristo, e como se não bastasse, Ele vai e passa disso e traz a primícia, que é o Espírito Santo. Ele nos agraciou com o Espírito Santo depois da subida de Jesus. Deus queria receber o melhor dos seus filhos. Agora Ele dá o melhor dele para a gente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que é o Espírito Santo naquele dia, naquele maravilhoso dia que Ele foi dado a nós.
como presente, como primícia, como início do que vai ser todo o resto da nossa caminhada como cristãos, como salvos, como escolhidos, como herdeiros. No primeiro capítulo de Atos, Jesus, já ressurreto, ordenou os discípulos que ficassem em Jerusalém. A gente leu isso aqui em outro livro, até que o Espírito Santo viesse. E no segundo capítulo, a gente leu o relato da manifestação, que diz que quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Ali tinha mais ou menos 120 pessoas. Anota esse número, tinham 120 pessoas naquele lugar, mais ou menos. E todos os discípulos estavam lá. E que ele parou, chamou atenção do pessoal que estava em volta, chamou atenção de muita gente. Todos foram para lá para saber o que estava acontecendo. E eles ficaram espantados. Porque, poxa, eu sou americano, eu estou ouvindo inglês aqui no Brasil. Eles estão falando em português. Eu sou espanhol, eu estou ouvindo em espanhol. Sou russo, estou ouvindo em russo. Foi isso que aconteceu naquele dia. Todos de todos os lugares que falavam outras línguas estavam entendendo como língua nativa, língua mãe, o que estava acontecendo ali. A gente percebe que havia uma tradução completamente espiritual, para que todos entendessem o que estava acontecendo. E aquele pessoal que estava ali, eles estavam ali para adorar a Jesus Cristo, adorar o Rei dos Reis. Isso aconteceu logo depois da subida de Jesus. Jesus ficou aquele tempo com os discípulos depois da ressurreição. E naquele dia que eles viram, os discípulos voltaram para Jerusalém e já começou isso. E aí tem uma coisa muito interessante: a ligação entre o derramamento do Espírito Santo e a celebração do Pentecostes, no dia das primícias, se encaixa perfeitamente com o ensino de que a manifestação do Novo Testamento é a primícia, é a colheita da salvação em Cristo, que é descrito em Romanos. Lá em Romanos 28, versículo 23, é escrito: e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Em outras versões ele fala os primeiros frutos, a primícia, o presente, que é exatamente o que Deus estava fazendo para a gente ali. E nesse pedaço de Romanos a gente lê que toda a criação possui um destino, a criação anseia pela salvação. A criação espera a manifestação do Espírito, a manifestação dos filhos. Não só a criação, mas nós cristãos ansiamos também, e o Espírito também anseia. A Bíblia descreve a vida do Espírito Santo como primícia, e ela não se refere à vida de Cristo. Veja, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado a nós como primícia, perceba que ele dá mais valor como presente na vida do Espírito Santo do que pela própria morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma coisa não é maior do que outra, mas o tratamento é diferente. E para a gente isso faz toda a diferença. Jesus Cristo veio, viveu, mostrou quem ele era, provou para que ele veio, isso que tinha que ser feito, se entregou, foi sacrificado, nossos pecados foram expiados nele. Ele se fez maldito por nossa culpa. Depois da morte, ele ressurgiu. Fez o que tinha que fazer no mundo espiritual nesses 3 dias. Como diria o pessoal do Nordeste, lavou a égua. Ele fez o que tinha que fazer, tomou a chave do reino e trouxe para a gente. E ele só está esperando isso tudo acontecer, as nossas vidas continuarem, para que ele possa pegar essa chave do reino e falar assim: galera, é nós. É nosso. O reino é nosso. O reino é de Deus. E Deus diz: é meu, eu faço o que eu quiser. Ele é soberano. E ele quis fazer dessa forma. Ele quis presentear a gente. A nossa salvação já começou. O Espírito Santo foi o start dela. O início da nossa salvação foi quando o Espírito Santo desceu. Ali, naquele presente. A nossa salvação em Cristo Jesus. Ela teve início ali, no presente de Jesus Cristo. É o início. Daqui até a morte é a primeira coisa que eu estou entregando para vocês. Isso é só o início. A salvação não vai acontecer antes da ressurreição final dos nossos corpos, que é a concretização absoluta da nossa adoção em Cristo Jesus.
Então a gente precisa esperar com muita paciência. A gente precisa esperar com muita paciência, perseverança. A porta é estreita, não é fácil. Então a gente precisa chegar no final da corrida. Chegar aprovado no final da corrida. E esperar em Deus, acreditar em Deus, fé, o tempo inteiro. E nós vamos sofrer aflição. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas fica tranquilo, eu venci o mundo. E quando eu falo na absoluta adoção de Jesus Cristo, eu quero dizer o recebimento pleno, completo da nossa herança, que é a salvação. Mas só quando os nossos corpos foram redimidos. E quando isso acontecer, toda a criação vai ser restaurada e a gente vai reinar sobre ela com Cristo. Isso é adoção, de verdade. Deixamos de ser criatura. Deixamos de ser simples criaturas. Eu acho que vocês vão reconhecer a história. Ele veio, nos fez a mão. E um dia, Ele foi lá e nos transformou em meninos de verdade. Estamos fazendo um paralelo. Deus é o nosso Gepeto. Ele fez a gente como um boneco, como uma criação, como uma coisa que era para adoração dEle, uma coisa para Ele, para benefício dEle, que éramos nós. E Ele mesmo se fez homem, Ele mesmo se fez sacrifício para que a gente pudesse se tornar meninos e meninas de verdade. E agora, a partir da premissa, a gente tem que cuidar para que os nossos narizes parem de crescer. A gente precisa lutar contra o pecado todos os dias. A gente precisa lutar contra a nossa carne todos os dias e viver em espírito. Durante a caminhada a gente tem aprendido a viver em espírito, a esquecer dessa humanidade podre que a gente adquiriu lá no Éden. E voltar à humanidade inicial que Deus fez. Aquela que a gente não sabe o que é, porque o pecado já está incutido no nosso DNA. E a gente precisa lutar todos os dias contra isso. E é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Para nos dar força, sustento, para nos dar sustância, para que isso aconteça de fato. E que a gente consiga passar por aflições. Porque Jesus falou, eu venci o mundo. Fica de boa que você também vai vencer. Só seguir Jesus. O Espírito Santo não veio para uns ou outros, o Espírito Santo veio para todos nós, sem menor exceção. Em Isaías 44, Deus se compromete com Jacó. Ele afirma que vai derramar o Espírito Santo sobre a posteridade de Jacó. Em Joel, no capítulo 2, Deus também afirma que vai derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, filhos, filhas, e todos eles anunciarão a sua mensagem. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre os escravos Ele vai derramar o Espírito. A vinda e o derramamento do Espírito de Deus é para todos, é universal, basta querer. É um desafio todos os dias, o basta querer. A gente precisa se converter todos os dias, porque a nossa carne fica gritando, e o nosso espírito precisa vencer isso. É uma luta que não tem fim. É aquela caminhada. E a vinda do Espírito Santo é uma promessa de Deus para toda criatura. Paulo menciona inúmeras vezes nas suas cartas às igrejas que a gente precisa ser sábio, a gente precisa saber viver em espírito. E a vinda do Espírito trouxe essa responsabilidade muito mais amplificada. No Velho Testamento existia aquela vida em espírito, mas era um pouco diferente, porque agora nós tínhamos os dons do Espírito. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu e com língua de fogo batizou cada um que estava lá. Vocês já conseguem imaginar essa visão? Línguas de fogo. Eu só consigo ver água. Eu não consigo imaginar uma língua de fogo. E a gente, quando lê na Bíblia língua de fogo, a gente vai lá em Sadraque, Mesaque e Abednego e lembra da língua de fogo, matando soldados lá na porta da fornalha. Eu não consigo ver essa língua de fogo. Mas eu consigo ver líquido. Cada um tem uma visão disso. Mas foi fogo. E o Espírito Santo agiu. E todo mundo entendeu cada um da sua maneira. Ele foi singular em cada um que estava ali. Não tinha um tufo de fogo, eram várias línguas. Um sobre cada um. Essa particularidade de Deus, de cuidar da gente um por um, sem deixar nenhum de nós escorrer entre seus dedos, é um negócio absurdo. A onisciência e a onipresença de Deus deixa a gente de boca aberta, porque
Deus, o Senhor mesmo cuidando do mundo inteiro, eu ainda não escapo entre os seus dedos. Olha que coisa mais linda. E Ele trata a gente desse jeito, na palma da mão. Os que já foram pais um dia e carregaram seus filhos, entendem o que eu estou falando. E quem não foi, pega um bebê no colo e sinta essa coisa de não pode deixar cair. Esse cuidado, esse negócio singular. É uma coisa que não dá para entender, só Deus, só Jesus, só o amor de Deus, só o Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 5, Paulo ensina que devemos ter entendimento e sermos racionais. E ele diz assim: eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas eu gostaria ainda mais que vocês tivessem o dom de anunciar as mensagens de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por que eu trouxe isso à tona? Se o Espírito Santo veio batizar todo mundo, e todo mundo estava falando língua estranha, e todo mundo estava conseguindo entender porque havia interpretação do Espírito Santo, por que eu vou levantar essa de Paulo dizendo, galera, eu prefiro que vocês preguem? Porque Paulo está justamente levantando a racionalidade do culto. Paulo está levantando a coisa de verdade, a solidez do que a gente tem que apresentar para Jesus, apresentar um culto racional. Eu estou dizendo isso porque a gente muitas vezes vê por aí igrejas que usam o dom de línguas à torto e à direita, sem pensar no que está fazendo. E falar em línguas no microfone, sem uma tradução, você não está abençoando quem está ouvindo, porque ela não está entendendo o que você está falando. Então, se você tem dom de línguas, isso é para o seu próprio benefício. Você é quem cresce com isso. Agora, se Deus levantar um tradutor e conseguir traduzir ali no momento, eu já vi isso várias vezes. E não tenham dúvidas de quando Deus for fazer isso, porque se Ele fizer, Ele vai se apresentar. Ele chega, se apodera da pessoa, se apresenta, diz que é Ele, e você tem certeza que é Ele. Não é qualquer um que fala, ai, Deus mandou eu dizer, digo de mim mesmo. Não é assim que funciona a coisa, você sabe que é Ele falando. E quando Ele termina, Ele assina, e a assinatura dele é inconfundível. Quem já teve a oportunidade de presenciar uma manifestação em línguas estranhas, com tradução, sabe do que eu estou falando? E quem ainda não teve, pede para Deus. Ele vai te dar, mas pede muito. Sexta-feira eu testemunhei a respeito de um arrebatamento que eu tive há 13 anos atrás, eu pedi demais. Eu achava que Deus não ia me dar nunca. E Ele deu. É real. É real. Se você quer essa experiência, pede para Ele. E a Bíblia fala para a gente pedir como uma criança pede para o seu pai. Então pede. E pede. De novo eu vou falar dos filhinhos aqui. Ô papai. Mateus, fica quieto. Ô pai. A diferença é que ele não faz. Ele responde. Que seja um não. Ele responde. Que seja um não. Entender o momento certo para fazer as coisas no nível espiritual é uma das características daqueles que vivem em espírito. Uma das características daqueles que vivem em espírito. A vida em espírito não é nada fácil, ela demanda muito autocontrole, ela demanda muito o fruto do espírito. Todos os gomos. Principalmente o domínio próprio. O problema é quando a gente deixa o nosso eu falar mais alto e você perde o controle do que Deus está mandando você fazer e pronto, aí vira aquela bagunça. Deixa o Espírito Santo falar, deixa Deus te usar, fica em silêncio. Meu pai fez uma mensagem sensacional a respeito de quando Deus se cala. Vocês precisam ler isso, vocês precisam ouvir isso. Uma hora eu quero compartilhar isso, nem que seja para publicar e o pessoal ver o link, alguma coisa. Vamos pôr na página da igreja. O silêncio de Deus chega a ser ensurdecedor. E quando Ele se cala, gente, não quer dizer que Ele está quieto, não. Ele só não está falando. Mas Ele já arquitetou. A resposta vem. Espera.
Espera que a resposta venha. Levante sua mão e agradeça que você não estava naqueles 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, que ele não falou nada, ele ficou quieto. Imagina, uma vida inteira sem ouvir falar de manifestação divina. Uma vida inteira, foram 400 anos. Basicamente 4,5, 5 gerações, talvez mais. É muita coisa. A vida em espírito não é nada fácil. Mas é a chave para que a gente possa chegar aprovado no dia da nossa adoção. Viver em espírito não é uma escolha simples de se fazer não, gente. Demanda muita mudança, uma metanoia absurda. Viver em espírito demanda decisão, demanda certeza. Se você vai viver em espírito, você toma cuidado, porque muita coisa vem. Muita coisa vem. O inimigo não mexe com o que é dele, não. Isso é uma coisa que você pode ter certeza. O inimigo não vai mexer no que é dele. Ele é daquela teoria de time que está ganhando não se mexe. Sabe como é que é? Ele não mexe com os dele. Mas se ele vê uma pontinha de Jesus na vida daqueles que são dele, aí ele fica furioso. Uma vez eu escrevi uma canção dizendo que a letra dela dizia: eu vou pagar o preço para te servir e te adorar, Senhor, eu vou. Uma tia minha, presbiteriana, calvinista, uau, chegou para minha mãe e falou com ela assim: manda o Rods parar de cantar aquela música. Deus vai cobrar aquilo dele. Aí minha mãe chegou e falou para mim assim: filho, tia Miriam falou para você parar de cantar aquela música. Ela é muito perigosa. O que você acha disso? Eu falei: mãe, qual é, né? Escolhi viver em Deus, o que pode acontecer? Sei lá, talvez um ônibus passar por cima de você, na sua cintura, você ficar internado 90 dias, entre a vida e a morte, 12 dias de coma, transfusões de sangue, paralisia parcial, fraturas múltiplas, pinçamento na medula, uma perna que dói e outra que não mexe, esterilidade, e só o milagre dele para te dar um outro filho. Essas coisas poderiam e aconteceram. Em 2013, Deus permitiu que um ônibus passasse por cima de mim. E quando aquele ônibus passou e eu parei de rolar no asfalto, eu vi 2 olhos que eu já conhecia. E aqueles olhos me perguntaram: e aí, vamos? Eu olhei para ele e falei: eu não sei se é para o céu ou para o matadouro. Mas vamos, né? Eu falei que eu ia pagar o preço para servir e adorar o Senhor. Eu vou. Eu tenho maior alegria em dizer que deu certo. Eu paguei o preço. Esse foi o meu preço. Não quer dizer que você vai para ter um ônibus passando por cima de você, não. Pode ser um tiro. Pode ser um câncer. Pode ser uma perna quebrada, uma clavícula. Depende do seu fundo do poço. Deus trata cada um de cada forma diferente, cada um do seu jeito, cada um com sua particularidade. Pode ser um dente quebrado e pode ser a morte. Isso tudo vai depender de quem é você perante Deus, porque Ele é seu Pai. É singular, cada um por si. Ninguém pode fazer nada para te salvar, só você. A decisão é sua. Vocês lembram que no início eu falei que tinham mais ou menos 120 pessoas naquele lugar adorando a Deus quando o Espírito Santo se manifestou? Os discípulos estavam lá com aquela galera. O Espírito Santo se manifestou, os dons vieram, os sons fortes vieram, veio uma multidão para saber o que estava acontecendo. Aquilo tudo acontecia como presente de Deus para nós. Era Ele dando o melhor para a gente, era Ele cumprindo os propósitos dEle. E no final daquele dia, quase 3.000 se converteram. Vocês pararam para pensar que quase 3.000 se converteram? Num montinho de 100 pessoas, gente, aqui tem 100 pessoas. Um pouco mais, era uma galera tipo isso aqui. Num salão talvez menor. Mas para pensar, 3.000 vieram saber o que estava acontecendo naquela bagunça lá. Imagina se a gente começa a tocar, fazer uma adoração, uma coisa louca, de repente para um ônibus ali na porta, e o pessoal que estava indo para o Lollapalooza da vida, sei lá. O que está acontecendo aqui? O pessoal entra e vê o Espírito Santo se manifestando. Imagina. Aí entra o ônibus, estou falando de só 40 pessoas, foram 3.000 naquele dia. Foram 3.000 naquele dia. Se vocês pararem para pensar que um ginásio de vôlei cabe em média 7.000 pessoas,
Metade de um ginásio é mais ou menos o que tinha lá. Pouco mais do que tinha lá. Só para vocês terem uma ideia de multidão. E no início só tinham 120 pessoas, mais ou menos. Como é que coube aquele tanto de gente lá? O Espírito Santo, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Deus faz as coisas do jeito que ele quer. Vieram pessoas de onde ele quis que viessem, e todos ouviram falar e viram a manifestação do Espírito Santo. E todos se converteram naquele dia. Como era a estrutura física, isso não interessa a gente. Como era o que eles tinham lá, se eles tinham carro, se tinha som, se tinha luz, não interessa. Eles estavam pregando, eles estavam vivendo, eles estavam contando o que Jesus tinha feito. Aliás, logo ali, eles tinham acabado de eleger mais um discípulo. Matias tinha acabado de entrar para o grupo, em lugar de Judas. Imagina aquilo. Se imagina nisso, porque a gente tem que viver isso todos os dias. Se imagina nessa situação da manifestação do Espírito Santo, a vinda dele, a primícia dele aqui com a gente. Todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. A vinda do Espírito Santo tem um propósito. O propósito de nos ensinar a respeito de muitas coisas. A gente aprendeu sobre primícia, sobre obediência, sobre a utilização e boa utilização racional dos dons. A gente aprendeu sobre evangelismo, porque mesmo sem eles abrirem a boca e sair pregando cartazes nas ruas, chegaram 3.000 ali. E na festa do Pentecoste, Deus sempre pedia para os servos dele devoção, justiça e obediência. E em troca ele nos deu amor, misericórdia e presença. Jesus, quando estava subindo, falou: fica de boa, que vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou mandar alguém aqui. E é bom. E deixou o Espírito Santo. E deixou esse presentão para a gente. O primeiro presente, a ovelha mais gorda, a ovelha de um ano perfeita, era a colheita da salvação em Cristo Jesus, era a festa da colheita da salvação em Cristo Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Ele é o nosso alfa, o nosso ômega, Ele é tudo para a gente. Só nos resta agora celebrar, e viver, e lutar, e resistir, e fugir, e enfrentar, e pregar. Tudo isso você pode fazer, e muito mais. Porque além das promessas, nós temos o Espírito Santo. Então nós temos tudo. A gente tem tudo. E o mais legal é que Ele é um Deus que se prova. Você tem o direito de a qualquer momento chegar para Deus e falar: Pai, isso aqui, fala para mim sobre isso aqui. No momento oportuno Ele vai dizer. Fica frio e espere, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo foi só o começo na caminhada para a colheita das almas, na salvação em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo esse dia todos os dias. Estamos em festa todos os dias. Feche seus olhos. Vamos orar. A nossa condição de servos é uma condição linda, porque o nosso mestre, o nosso chefe, o nosso Senhor é maravilhoso. Ele não dá carga nenhuma para te matar, para te destruir. Todas as cargas que Ele te dá, tem jeito de ser carregada. Ele não vai te dar provação que você não dê conta. E se você não está dando conta, chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo, clama a Ele: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. E a única forma de você alcançar essa plenitude, a única forma de você alcançar o fruto do Espírito, a única forma de você alcançar 100% disso, é realmente se humilhando no altar do Senhor. Então, de olhos fechados, medite nisso. Pensa nesse fundo do seu poço. Pensa se é aí que você quer estar. Nós, seres humanos, temos uma característica terrível, que é: precisamos chegar no fundo do poço, na beira do abismo, para poder mudar. E Jesus disse: não é assim. Não precisa ser assim. Muda agora, porque ainda há tempo. E a palavra de Deus também diz que é para a gente buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar.
encontro nós podemos encontrar Deus.